O socialismo propõe a distribuição igual de renda, eliminação da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planejada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado, que seria a classe trabalhadora. O socialismo é uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O grande objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas, a divisão entre pobres e ricos. O socialismo surgiu no século XVIII como forma de repensar o sistema novo, o capitalismo. O primeiro estudioso a utilizar o termo socialismo foi Henri de Saint-Simon, filósofo e economista francês. Ele propõe a criação de um novo regime político e econômico no qual os homens dividem-se os mesmos interesses e recebem adequadamente pelo seu trabalho. Tudo isso pautado no progresso industrial e científico. Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto Comunista em 1848. Por isso, o socialismo científico muitas vezes é conhecido pelo nome de marxismo, por estar associado ao Karl Marx. O socialismo utópico, desenvolvido no século XIX, é fundado na mudança da consciência dos indivíduos das classes dominantes. Isso acontece por meio de um modelo criador e, por isso, leva o nome de utópico. Um dos grandes estudiosos desta corrente foi o filósofo e economista Conde de Saint-Simon. Karl Marx criticava esse tipo de modelo. Para ele, o socialismo utópico apresentava os ideais de uma sociedade mais justa e igual, mas não explorava as ferramentas nem o método para que os objetivos fossem atingidos. O socialismo científico ou socialismo marxista foi um sistema no qual o método, ou seja, a organização, estava ordenada na análise crítica e científica do capitalismo. Seus teóricos se baseavam numa análise histórica e filosófica da sociedade, daí o termo científico. O socialismo científico foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. Para os marxistas, o capitalismo era baseado em duas classes, explorados e os exploradores. O importante não era eliminar o capitalismo, mas sim compreender suas leis. Os marxistas acreditavam que dificilmente o capitalismo seria substituído por outro modelo político econômico. O comunismo é uma ideologia política, social e econômica, contrária do capitalismo, onde se estabelece uma sociedade igualitária. O conceito dessa ideologia refere-se a uma sociedade que não existe propriedade privada e que, consequentemente, sem classes sociais ou a necessidade de um Estado. Assim, na teoria, essa ideologia alcançaria uma paz e segurança constante a partir da produção voltada para as necessidades das pessoas, não estando de acordo com o mercado, como no capitalismo. São características do comunismo a abolição da propriedade privada, ou seja, tudo pertence a todo mundo e é distribuído de acordo com as necessidades. Tornar coletivo os meios de produção, as indústrias, máquinas, tecnologias e etc. Tudo pertence à comunidade, ou seja, é tudo de todos. Tornar coletivo a produção. Por exemplo, não existe mercadorias e sim produtos que não são vendidos, mas são distribuídos de acordo com a necessidade de cada pessoa. O fim da luta de classes, ou seja, não vai ter uma rivalidade entre a classe que domina e a outra que é explorada. Sociedade sem classes. Sem a circulação de capital, ou seja, dinheiros, casas, carros, não existe lucro e nem acumulação. Por isso, não existe diferença de estabelecimentos entre os cidadãos e formação de classes sociais. O desaparecimento do Estado. Após o período de organização e educação dos cidadãos, o Estado perde a sua função e a coletividade passa a se regular sozinha. E por fim, o internacionalismo. O sistema precisa de um reconhecimento internacional que dê conta das diferentes capacidades de produção. Com a ausência do Estado,
as fronteiras também perdem o seu sentido e deixam de existir.